Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos telespectadoras e telespectadores diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, Padre Pedro José Keller, levando mensagem de vida, otimismo e esperança a todos e todas que neste momento estão em sintonia conosco nesta mensagem. E como sabemos também, esse momento é um momento de comunicações, de reflexões, de orações e, igualmente, de colocações espirituais. E todas as pessoas que desejarem poderão entrar em contato comigo, solicitando alguma explicação que desejarem e para dirimir, para tirar dúvidas, ou mesmo para colocar certa doutrinação, certas mensagens, certas explicações e certas dúvidas que a pessoa não entendeu ou não entende lendo a palavra de Deus. E então, especialmente, nós, na missa de domingo, por exemplo, nós, na segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 1 a 6, nós ouvimos a palavra do Cristo Jesus, onde diz: toda pessoa que crê que Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor, nasceu de Deus. Então, toda pessoa que crê no Filho de Deus que veio para a nossa redenção, que veio para nos redimir a todas e todos e para nos unir à Trindade Santa, que por causa do pecado de orgulho de nossos primeiros pais se separou de Deus. E agora era necessário que viesse o Filho de Deus, como realmente veio, e aqui trouxe essa doutrina maravilhosa, sintetizada no amai-vos uns aos outros. Ou seja, diversas vezes a palavra de Deus nos fala que nosso compromisso é amar a Deus acima de tudo, mas também amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, quando amamos a Deus e seguimos os mandamentos de Deus, devemos igualmente amar e querer bem aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos de caminhada, seja de uma cor, seja de outra, seja adulta, seja idosa ou criança, seja uma pessoa com uma deficiência, quem sabe, seja uma pessoa sempre enferma, mas é filho de Deus, é filha da Trindade Santa. Então, devemos sempre ter a mesma consideração para com todas e todos, sem dúvida nenhuma. E agora, o Evangelho de domingo, em São João, capítulo
capítulo 20, versículos 19 a 31, nos fala que ao anoitecer do domingo, o dia da Páscoa, portanto, o dia da ressurreição de Cristo Jesus, quando os apóstolos estavam ali reunidos ao anoitecer, juntamente com Nossa Senhora e diversos seguidores da mensagem de Cristo, o que eles estavam ali fazendo reunidos? Estavam realmente realizando aquilo que Jesus Cristo disse na quinta-feira santa, 3, 4 dias antes, quando Jesus Cristo, está bem claro nos evangelistas, quando ele celebrou a primeira Santa Missa, e a única Santa Missa, e nesta Santa Missa, ele instituiu, deixou para nós o sacramento da Eucaristia, ou seja, Santa Missa, e o sacerdócio católico. Tenho dito sempre, e esta é a verdade, onde existe Eucaristia, ali existe igualmente o sacerdócio católico. E onde existe o sacerdócio, o sacerdote, o que é que acontece? Ele está ali para diversas funções, mas uma das principais é a celebração da Santa Missa. Assim, por exemplo, se uma pessoa sai aqui de Santa Catarina e vai para lá, para a Amazônia, ou para a Rondônia, para uma região distante, e a pessoa então vai como missionária ou missionário, ou está mesmo viajando por lá para conhecer, uma pessoa turista, e vai para o interior da Amazônia, ou do Amapá e tal, e lá ele encontra uma pequena igreja, ou mesmo uma igreja grande, e lá ele vê a luz acesa, a luz que chama a atenção dia e noite, fica acesa, que nós chamamos a lâmpada do Santíssimo Sacramento. E logo então essa pessoa, seja um missionário, seja uma religiosa, seja um turista, vendo essa luz acesa, o que é que vem no pensamento da pessoa? A pessoa diz aqui, há um sacerdote ou mais sacerdotes. Ou o padre missionário passa aqui de vez em quando e aqui celebra a Santa Missa e deixa aqui a branca e santa hóstia consagrada, que é o corpo e o sangue de Cristo Jesus. E assim você poderá ler nos evangelistas, ou se não na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, onde exatamente, aliás, já encontrei aqui na Bíblia Sagrada, veja só o que está muito claro aqui, e também os 4 evangelistas relatam o mesmo, então, para você escutar. Então diz bem claramente, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
ou seja, na quinta-feira santa, tomou o pão e, depois de ter dado graças a Deus, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque, veja bem, Moisés, lá no Monte Sinai, fez uma aliança, um pacto, uma união com Deus. E seguir os mandamentos de Deus mediante o sangue dos animais, sendo aspergido pelo sangue dos animais. Agora aqui o que é que acontece? Uma nova, veja bem, uma nova aliança. E então, especialmente, a nova aliança no meu sangue. E novamente Cristo Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então Cristo Jesus pede que sempre o Papa, o sucessor de Cristo Jesus, os 5.000 e tantos bispos, pelos 5 continentes, os mais de 500.000 presbíteros, sempre celebrem a Santa Missa e a consagração, que é o momento principal da Santa Missa. O Papa, os bispos e os sacerdotes sempre digam as mesmas palavras que o Cristo Jesus disse ao celebrar a primeira Santa Missa e a única Santa Missa. Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E veja bem, fazem isto em minha lembrança, em minha memória, em minha recordação. A missa, como nós sabemos, é celebrada em mais de 6.000 línguas, idiomas, dialetos pelo mundo inteiro. Há uma questão de um ano atrás, mais ou menos, eu soube, escutei e li que no Brasil se tem conhecimento de que entre os índios, veja bem, falam os índios aquele dialeto, aquela língua deles, aquele idioma deles, em 253 línguas e dialetos diferentes. E nós sabemos que entre os índios existem também centenas de missionários, padres ou diáconos ou religiosas, e ali os sacerdotes, nos diversos locais, celebram a Santa Missa para os índios, no idioma, na língua, no dialeto deles. Então, você vê, já só no meio dos índios no Brasil, 253 dialetos diferentes. Então, mais de 6.000 línguas e dialetos pelo mundo inteiro é celebrada a Santa Missa, mas a consagração sempre as mesmas palavras. Então, em qualquer parte do mundo que você viajar, você
poderá participar da Santa Missa ou assistir à Santa Missa. Se você não conhece aquela língua, você está ali escutando, assistindo, mas sem, muitas vezes, poder participar bem, porque não está entendendo aquela língua. Mas as graças de Deus descem abundantes sobre todas as pessoas que ali estão mesmo assistindo a Santa Missa, e você poderá ver, veja bem, a consagração sempre e os gestos sempre do mesmo modo. Então aqui diz bem claramente, em memória de mim. Do mesmo modo, então, fez com o cálice a nova aliança no meu sangue. Não o sangue dos animais, mas o sangue redentor de Cristo Jesus, derramado em todo o seu trajeto, seja especialmente na flagelação, na coroação de espinhos, enquanto vai carregando a cruz para o Monte Calvário, perdendo o sangue, e na crucifixão, e desde o meio-dia até as 3 horas, pendente lá, entre o céu e a terra, até exalar o último suspiro, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E nos diz a palavra de Deus, inclinando a cabeça, ele partiu desta vida para a eternidade. Mas note bem o que ele falou tantas vezes durante os 3 anos em que ele ensinava a doutrina, ensinava a boa mensagem por toda a Palestina, por toda a Galileia, em Jerusalém. Ele dizia: passarei por todos estes sofrimentos, inclusive pela morte, serei sepultado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. E assim aconteceu. Foi levado à sepultura que José de Arimateia, o grande amigo de Jesus, emprestou para Jesus. Sexta-feira ao anoitecer, 1º dia, sábado, o dia todo, e no domingo, ao 3º dia, Cristo Jesus ressuscitou, ficou vivo. O único caso até hoje em que uma pessoa, e veja bem, Cristo Jesus, para comprovar que era o Filho de Deus e que é o Filho de Deus, ele ressuscitou com seu próprio poder. Então, ele vivo, e depois ele continuou durante 40 dias aparecendo para os apóstolos, conforme nós ouvimos nesse domingo o Evangelho, onde os apóstolos estavam reunidos ali na celebração da Santa Missa, fazendo aquilo que Jesus disse: o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança. E Cristo Jesus então apareceu ali, estando fechadas as portas do local, no cenáculo de Jerusalém, onde eles estavam reunidos, e apareceu. Alguns perguntam: mas como? Como é que Cristo Jesus ali apareceu? É que ele não era mais aquele, agora ali, aquele ser humano, mas divino. Então, ele aparece em qualquer lugar, e ele logo diz:
A paz esteja com vocês. Porque todos nós desejamos a tranquilidade, a paz no nosso coração, na nossa vizinhança, no nosso lar, na sala de aula, na quadra de esportes. Em qualquer lugar queremos a paz. É isso que Cristo Jesus nos diz a palavra de Deus, e ali mostrou as chagas. Depois repetiu a segunda vez: a paz esteja com vocês. E neste momento ele deixou para nós o grande sacramento, o sacramento do perdão, o sacramento da misericórdia, quando ele soprou sobre os apóstolos. O que é o sopro? O sopro é sinal de vida. Quantas vezes você, visitando um parente no hospital, quem sabe, ou na própria casa, ou você passando por uma pessoa, vê uma pessoa ali prostrada, se a pessoa ainda está respirando, é sinal que está com vida. O sopro, então, é sinal do Espírito Santo, é sinal da graça de Deus. E Jesus, então, soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Então agradeçamos a Cristo Jesus por esse grande presente, que é o sacramento do perdão, o sacramento da misericórdia divina. E foi exatamente isso que o Papa São João Paulo II instituiu o segundo domingo da Páscoa, onde ele instituiu o Domingo da Divina Misericórdia, pedindo que todos nós, seres humanos, procuremos sempre ter um coração bondoso, um coração generoso, um coração aberto para os nossos semelhantes. Bem, então veja só Cristo Jesus ali aparecendo para os apóstolos. Bem, e Cristo os abençoou e terminou a Santa Missa. E o que aconteceu? No decorrer do dia da semana, os apóstolos se encontrando com o apóstolo Tomé, que não estava nesse momento quando Jesus apareceu, e eles disseram: Tomé, nós vimos Jesus, Jesus está ressuscitado. E o que Tomé disse? Você poderá ver ali onde fala da ressurreição. E o Tomé então disse: eu não acredito. Onde é que se viu uma pessoa morta retornar a viver? Eu preciso colocar meus dedos nas chagas de Cristo, a minha mão no lado aberto pela lança do soldado Longino, e, caso contrário, não acreditarei. E nos diz a palavra de Deus. O que aconteceu? 8 dias depois, Jesus apareceu para os apóstolos novamente reunidos, e nos diz a palavra de Jesus: Tomé estava, neste momento agora, na segunda aparição, ali com os apóstolos. E Jesus o que fez? Olhou, fixou o seu olhar em quem? Em Tomé. E Tomé logo compreendeu a sua incredulidade e exclamou: meu Senhor e meu Deus! E o que é que Cristo Jesus lhe disse?
Você acreditou, Tomé, porque você me viu. Felizes todos aqueles que acreditam sem ver. Assim, por exemplo, na Sagrada Eucaristia, na Branca e Santa Hóstia consagrada, nós não vemos o Cristo Jesus ali presente, mas nós acreditamos, porque o próprio Cristo diz, isto é meu corpo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E assim tantos outros milagres, tantas outras realidades que Deus apresenta para nós, o Filho de Deus, e somos convidados a acreditar. E todos os verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, que seguem a Cristo, acreditam nas palavras e nas realidades de Cristo Jesus. E, especialmente, nós, os santos, assim, sempre acreditaram e seguiram a Cristo Jesus. E nós celebramos os santos de hoje, Maria de Cleofas, Santo Acácio, São Demétrio, Santa Cacilda, São Conceso, Santo Hilário, mártir com seus companheiros mártires, e São Hugo. Hoje também é o Dia Nacional do Aço. E então estamos nos despedindo neste momento. Saúde, paz, felicidades, alegria e acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas. E também já comunicamos que toda quarta-feira, na igreja aqui de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, toda quarta-feira, às 16h, temos a Santa Missa da Saúde, rezando em favor de todas as pessoas enfermas, e também com a imagem de Nossa Senhora da Cabeça. Então agora a bênção da Trindade Santa em favor de todas as pessoas enfermas, e bem como também a bênção da água e a bênção da saúde para todas e todos, telespectadoras e telespectadores que nos acompanharam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h. Sempre nosso programa na terça e na quinta-feira, das 14h30 às 15h. Então, até quinta-feira, se Deus quiser.